Olá, alunos! Sou a professora Jânia, professora de Biologia. Hoje a gente vai estar estudando sobre reprodução e fecundação, que é o mesmo tema que nós aprendemos na aula anterior, ok? Então, hoje a gente vai continuar aprendendo sobre o mesmo assunto que encontra na unidade curricular de vocês 6, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho de embriologia. Na aula passada, nós também falamos sobre embriologia, né? Foi uma introdução sobre embriologia e foi sobre mais fecundação e também um pouquinho de segmentação. Aí hoje nós vamos aprender sobre gastrulação e organogênese, tá? Já já a gente vai aprender o que são esses termos, ok? Na nossa aula anterior, né? Então a gente aprendeu sobre segmentação, né? Falamos um pouco sobre segmentação e fomos até a fase de blástula, certo? Dentro do ensino, né, de aprendizagem de embriologia, a gente aprende que ela ocorre em 3 fases: fase de segmentação, gastrulação e organogênese. Então, na aula anterior a gente veio até aqui, né, segmentação. Dentro de segmentação, né, a gente parte já do zigoto, né, que foi originado de uma fecundação, né, pelos gametas masculino e feminino. Aí, a partir do zigoto, ocorre então uma divisão celular, tá? Essa divisão celular vai se dar origem a várias células, que essas células a gente chama de blastômeros, certo? E aí, a gente tem então várias clivagens nessas células, tá? Elas vão dar origem a vários números de células, dependendo de cada organismo, ok? Então, a gente aprendeu até aqui, né, a formação de mórula, que é aquele amontoado de célula, né? A mórula lembra a mora, então por isso que tem esse nome, certo? Então aqui a gente tem a formação da mórula e depois da formação da mórula a gente tem então a formação de um blastocisto, né? Que é ali uma célula repleta, né, de blastômero, embora o seu interior é oco, com presença de líquido. E a partir então da blasta vai ser formado o embrioblasto, que lá na parede do útero vai ocorrer então a fixação, né, desse embrioblasto. Esse processo aqui de fixação a gente também aprendeu na última aula e ele chama nidação, tá? Foi onde nós paramos então essa primeira parte de embriologia dentro da unidade de estudo sobre reprodução e fecundação, ok? Então, olhando o esquema aqui, né, a gente começou de fertilização, né, fecundação, depois a gente foi para zigoto, né, clivagem, aí falamos de mórula, depois de mórula falamos de blástula, certo? E aí, dentro então de todo esse aprendizado aqui, a gente falou de segmentação, e é muito importante eu lembrar vocês que nós temos que aprender que dentro ali, né, na formação da clivagem, né, na origem do zigoto, esse zigoto ele pode ser formado de várias formas, dependendo de cada organismo, tá? De cada animal, por exemplo, certo? Então, eu coloquei nessa tabelinha aqui para vocês aprenderem um pouquinho os tipos de ovos ou óvulos, assim falam, ou então zigoto, tá? Que podem ser encontrados nos organismos. E é muito importante vocês aprenderem isso aqui. E se vocês quiserem aprofundar, pode pesquisar sobre o assunto, tá? Depois como que cada ovo pode fazer o seu tipo de segmentação, de divisão celular, tá? Então, aqui na tabela eu coloquei de uma forma mais resumida para vocês aprenderem, tá? Os tipos, então, de zigoto, de óvulo ou então de ovo, certo? Então, quando a gente fala aqui, ó, o tipo Alesto, a gente vai lembrar de mamíferos placentários, porque tem pouco, quase nada de vitelo ali, né? Porque os mamíferos, ocorre a gestação deles dentro de uma placenta, né? Que é nutrida ali, essa placenta pelo sangue, né? Da mãe, né? Para o feto, certo? E aqui a gente tem um tipo de ovo, ou óvulos, que é do tipo que a gente chama isolécitos, tá? Ou a gente pode chamar também de oligolécitos, certo? Aonde é encontrar esse tipo de ovo? Nos equinodermas ou nos cefalocordatos, que são os, por exemplo, anfiocos, que nós já estudamos sobre ele. Esse aqui é um tipo de ovo, tá? Desse modelo aqui, certo? Esse aqui é um tipo alécito, tá? E aqui a gente tem um modelo
que é do tipo isolécito. Pouco vitelo, como diz assim, condensado, tá? Esse está condensado, esse já aqui já não está condensado, ele está espalhado, ok? Aqui tem o tipo heterolécito, ok? É encontrado em peixes e anfíbios, tá? Já que tem uma condensação maior de vitelo, tá? Nessa região do ovo. As região do ovo a gente identifica, caracteriza ela como, por exemplo, aqui região que a gente chama de polo vegetal e aqui polo animal, tá? Então, quando a gente vê aqui essa condensação muito mais forte do vitelo, né, a gente identifica então que ela vai pertencer aos animais que são peixes e anfíbios, ok? Tem o tipo telolécitos, né, que também pode ser encontrado em alguns peixes, répteis, aves, os moluscos, alguns mamíferos, tá? Então a gente tem esse tipo aqui, ok? Aonde essa condensação ela é muito maior, tá? Já quase que atingindo, né, a região do polo animal, ok? Então, a gente chama essa característica de ovo aqui de telolécito. E temos centrolécito, que pode ser encontrado nos artrópodes, né? Como, por exemplo, nos insetos, onde a gente tem o vitelo mais concentrado na região central desse ovo, certo? Então, assim, para vocês aprofundarem mais, né, caso vocês tenham interesse, é vocês estudar para saber qual que é o tipo de segmentação que tem cada tipo de ovo. A gente sabe, por exemplo, que esse aqui é um exemplo de segmentação, de clivagem, né, de uma célula de um zigoto, tá? Então, aqui era uma célula, né, e originou, então, aqui duas células, certo? Então, quanto menor a quantidade de vitelo, mais homogênea é a divisão celular, tá? Uma maior quantidade de vitelo acaba dificultando a clivagem, e essa divisão será mais heterogênea. Então, é importante, de repente, vocês estudar um pouquinho mais sobre esse tipo de divisão, tá? É importante para quem, por exemplo, vai prestar um vestibular, né? E para um conhecimento melhor, ok? Então, a forma como ocorre a divisão de zigoto está relacionada com a quantidade de vitelo no ovo. Então, por que o vitelo é importante? Porque é ele que vai ali, né, conduzir o tipo de clivagem, tá? O tipo de clivagem. Clivagem é um corte, né? O tipo de clivagem é divisão celular de cada célula ovo, né, ou de zigoto de cada organismo, ok? Então, já que a gente aprendeu, né, sobre então o processo de segmentação, formação de mórula, de blástula, e agora a gente vai entender um pouquinho sobre gástrula, tá? Onde a gente diz gastrulação, né? O que é a gástrula, né? Então, é a próxima fase, né, do desenvolvimento embrionário, né, após então a blástula, tá? A blástula é aquela célula oca, né? Cheia de célula em volta ali, mas por dentro ela é oca, né? Com presença de líquido, onde vai ser formada ali as células do embrião, né? Vai ser formado ali o embrioblasto. Então, aqui a gente tem a gástrula. O que acontece na gástrula, diferente, por exemplo, da blástula? Nessa fase aqui, as células vão começar a se diferenciar, diferente da blástula, onde só tinha muitos e muitos números de células, né, se dividindo, essa célula permanecia com o mesmo tamanho, mas ela não aumentava, né, de tamanho, tá? Só apenas aumentava o número de células. As células iam se apertando ali, né, mas não havia então aumento daquela célula. Agora, na gastrulação é diferente. Aqui já tem uma diferenciação celular, porque agora vai formar, por exemplo, os folhetos embrionários ou os folhetos germinativos, né, que são o ectoderma, o mesoderma, o endoderma, né, que são células que vão dar origem a tecidos, né, aos órgãos, ok? Então, a gente tem nessa fase aqui da gastrulação, tá, essas duas observações, ok? Diferenciação celular e formação dos folhetos germinativos, né? Então, um dia, quando nós estávamos em fase embrionária, desenvolvimento, nós passamos por essa fase aqui de gastrulação, tá? Então, aqui a gente tem a fase de blástula, tá? Então, a gente tem aqui a blastocele, né, que é essa cavidade aqui, ok? Em volta dela a gente tem os tipos de célula, e aqui a gente vai ter então uma invaginação das células na fase aqui de gástrula, né? Essa invaginação aqui, ó, ela já é praticamente para formar, por exemplo, a região do sistema digestivo, tá?
Porque aqui já vai ocorrer, então, formação, né, das células do sistema das células dos folhetos embrionários, tá? Ou folhetos germinativos, ok? Então, aqui a gente já pode ver na evolução, né, da diferenciação celular, ectoderma, tá? A gente já tem ectoderma aqui. A gente já tem aqui o arquêntero, ok? Que é a região onde vai ser formado, né, o tubo digestivo. E aqui a gente tem a abertura, que a gente chama de blastóporo, tá? Blastóporo. E aqui que vai ser formado, por exemplo, a boca ou o ânus, que foi uma explicação que eu já disse para vocês uma das aulas anteriores, tá? Então, por exemplo, quando a gente sabe que aqui é uma abertura que vai formar, então, um aparelho digestivo, certo? Ou, dependendo do organismo, se for, por exemplo, né, os cordados, né, se for os ectodermas, primeiramente vai formar o ânus, tá? E se for os outros animais, vai formar primeiramente a boca. Então, quando formam primeiramente o ânus, esses organismos a gente chama eles de deuterostômios, tá? E aí, aqueles que formam primeiro, então, a boca, a gente chama de protostômio, certo? Então, é essa que é a diferença. Então, aqui nessa imagem, a gente já tem aqui a formação de todos os folhetos embrionários, né? A gente observa de fora para dentro, né? Então, a gente tem aqui ectoderma, né? Mesoderma, e aí a gente tem o endoderma. Então, por exemplo, é o endoderma que vai formar o sistema digestivo, tá? O ectoderma vai formar, então, ali o sistema nervoso, tá? O mesoderma vai formar, por exemplo, o celoma, que tanto a gente já estudou e falou sobre o celoma, né? Que é aquelas células que formam, por exemplo, as cavidades do corpo, tá? Então, aqui a gente tem uma evolução da fase de blástula, chegando até aqui a fase de gastrulação, ok? Vamos agora ver nessa tabelinha aqui os folhetos embrionários ou os folhetos germinativos. Nessa tabela aqui, a gente pode ver, né, o que cada folheto embrionário pode, então, originar, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, ectoderma. Ele forma, por exemplo, epiderme, né, e derivados cutâneos, como as glândulas da mucosa, tá? Toda a estrutura do sistema nervoso é formada pelo ectoderma. Epitélio de revestimento das cavidades nasais, anal e bucal, formada pelo ectoderma, células ectoderma. Mesoderme forma derme, tá? Uma das camadas da nossa pele. Os músculos, cartilagens, ossos, outros tecidos conjuntivos, sangue, medula óssea, tecidos linfáticos, órgãos do sistema genital e urinário, né? Então, aqui a gente tem, né, função, então, das células mesoderma, quais são os tecidos, né, os órgãos que elas formam, ok? Temos aqui endoderme, que forma epitélio de revestimento do trato digestório, né? Fígado e pâncreas, sistema respiratório, exceto as cavidades nasais, que são formadas pelo ectoderma, certo? Então, esse daqui são um dos exemplos que nós temos, né, que os folhetos germinativos embrionários, que são formados na fase de gástrula, certo? Eles têm, então, essa função aqui, tá? Então, eles são super importantes, por exemplo, no fechamento do tubo neural, no sistema nervoso, tá? Então, o ectoderma tem uma função muito grande na formação do sistema nervoso. Essa imagem aqui, então, ela exemplifica aquela explicação que eu disse, né, sobre, então, a influência aqui da abertura, que a gente chama ela de blastópero, tá? Aqui vai formar o arquêntero, que, né, vai originar ali o sistema digestivo, certo? E a partir, então, dessa abertura aqui, né, do blastóporo, né, vai formar, então, primeiramente, se formar ânus, os organismos são deuterostômios, tá? Como eu disse para vocês. E se formar primeiramente a boca, esses organismos são chamados de protostômio, certo? Então, né, essa explicação aqui, é importante a gente aprender, porque a gente vai usar ela em várias outras explicações. Por exemplo, quando a gente aprendeu sobre o reino animal, a gente falou muito sobre esse assunto aqui, tá? E algumas provas, às vezes que vocês forem fazer, pode cair esse tipo de pergunta, tá? Exemplos de deuterostômios, né, são os equinodermas, né, e os cordados, por exemplo, tá? E aqui nesse slide a gente começa a falar um pouquinho de organogênese, né? Ou a gente pode chamar também fase de neurulação, tá bom? Não vou aprofundar muito essa explicação aqui para vocês, né? Mas para vocês entenderem um pouquinho, né, dessa outra fase aqui que tem no desenvolvimento embrionário,
Então, a partir da gástrula, onde foi formado ali, né, os folhetos germinativos, agora a gente já vai ter essa fase aqui, tá? Essa fase aqui é para ocorrer, então, diferenciação dos tecidos, dos órgãos, né, dos sistemas, tá? Então, aqui a gente tem a região do tubo neural que precisa ser fechada, né? E o ectoderma que vai estar as células ectoderma que vai estar agindo aqui no fechamento do tubo neural, né? Temos aqui o mesoderma que vai formar, por exemplo, aqui o celoma, né? Aqui já tem uma evolução, né? Formado aqui já a região, né, do celoma. Aqui a gente já tem a região, por exemplo, do intestino sendo formada já, né? Pelas células endoderma, ok? E aqui a gente tem, ó, na evolução aqui, se a gente observar na imagem, a gente já tem aqui, ó, onde fica aqui uma região que a gente chama ela de goteira neural, né, que é a região do tubo neural. Aqui ela já está sendo, então, fechada, tá? Aqui tem já a formação do celoma, né? Aqui já tem uma diferenciação para a formação da notocorda, que nós já estudamos sobre isso, né? A notocorda, tá? A notocorda no futuro, né? Ali no desenvolvimento embrionário, no desenvolvimento do feto, ela vai ser substituída pela coluna vertebral, tá? Nos vertebrados. E aqui a gente tem, então, já a formação do intestino, ok? Então, essa fase aqui de organogênese é para, então, diferenciar os tecidos, né? Para ocorrer, então, a formação dos órgãos, né? E dos sistemas, ok? Então, a gente pode chamar ela de organogênese ou de neurulação. Fala neurulação porque já é uma fase onde vai ter ali um fechamento do tubo neural. E é essencial, né, a formação dessas células, né, para ocorrer corretamente, né, o fechamento do tubo neural, certo? Nesse slide aqui mostra também essa mesma explicação, né, de uma certa forma, a evolução, tá? Para formação desses tecidos, ok? Dessas estruturas, né, para formar então ali, por exemplo, o fechamento do tubo neural. Então a gente tem aqui, né, essa célula que ela vai se achatando, né, vai se achatando até então fechar aqui, ó, tá? Formar aqui então, vai formando aqui o tubo neural, ok? As outras células vão sendo formadas, vão sendo diferenciadas, então aqui a gente vai tendo, né? As células da mesoderma que vai formar aqui o celoma, tá? Aqui já tem, né, a invaginação que vai formar aqui o sistema digestivo, tá? Então aqui a gente já tem a formação completa, tá? Então a gente tem aqui o intestino, tá? Aqui as células do endoderma, né, para formar aqui a região do intestino, ok? A região aqui da notocorda, ok? Aqui a região do celoma, tá? E aqui a gente tem o tubo neural fechadinho aqui, né, pela ação das células ectoderma, ok? Então aqui a gente entende, compreende então a formação, né, da neurulação também e da organogênese. Aqui a gente tem a evolução de um animal que é o ouriço do mar, a evolução dele aqui na sua formação, né, desde aqui da fertilização, onde ocorreu aqui, né, fecundação, aqui formou uma célula ovo, então o zigoto, foi formando os blastômeros, que são as células, né, blastômero é célula, são células, tá? E aqui essas células foram se dividindo até formar, por exemplo, 4 blastômeros, né? Então, esse indivíduo aqui chega até a fase de mórula, tá? Que é com aquela célula que lembra uma amora, que a gente chama de mórula, né? Que tem muitas células aqui. E aqui a gente tem a fase de blástula, tá? E na fase de blástula, depois a gente tem a fase de gástula, onde vai ocorrer já a diferenciação ali, porque ele já tem, né, as células se diferenciando, tá? E daqui, dessa fase de gástula, vai ter uma evolução, né, para uma larva, tá? E aí depois já a evolução ali, né, para ocorrer então a formação do adulto, ok? Então a gente, por exemplo, já até estudou, né, como que é a reprodução de um ouriço, né? E aqui a gente aprende, tá, todas as fases embrionárias, tá, de um animal ouriço do mar. Eu achei interessante também a gente incluir aqui nessa explicação dentro, né, desse estudo de reprodução, né, e fecundação, né? Falar um pouquinho, então, como que é a formação dos gêmeos, tá? Como que ocorre a formação dos gêmeos, né? Talvez você sabe que existe, né, a gemulação ali, mas como que ela ocorre, né? Então, a gente tem 2 tipos de formação de gêmeos, tá?
a formação dos gêmeos diferentes, que a gente chama eles de gêmeos fraternos, e a formação de gêmeos univitelínicos, que são gêmeos idênticos, tá? Esses gêmeos idênticos aqui, eles têm uma formação um pouco diferente, tá? Diferente, na verdade, dos gêmeos fraternos, né? Então, para ocorrer a formação de gêmeos fraternos, precisa, então, ocorrer ovulação ali de dois ovócitos, né? Na tuba-uterina, para que venha, então, um espermatozoide para cada ovócito, para poder fecundar e formar, então, ali, desenvolver ali gêmeos, tá? Esses gêmeos pode ser, na verdade, pode ser 2, pode ser 3, né? Trigêmeos, pode ser mais de 3, tá? Então, às vezes, numa superovulação, né, pode ocorrer fecundação de mais de 2, de 3 ovócitos na tuba uterina. E aí, então, vai formar esses gêmeos fraternos aqui, tá? Eles são geneticamente diferentes, né? Eles podem ser de sexo diferente, né? Eles vão ter, né, na sua estrutura, né, morfológica, eles vão ser diferentes, certo? E já aqui na formação de gêmeos idênticos, a gente tem esse processo, né, de fecundação apenas de um ovócito na tuba uterina, vai ocorrer aquele processo de divisão celular, certo? E aí no processo que lá na fase de blasto, onde no momento ali que vai ser fixado as células que a gente chama de embrioblasto, que é já o embrião lá no útero, essas células, elas se separam, tá? Essas células, elas se dividem. Então, no processo que ela se divide, forma, então, os gêmeos idênticos, tá? E esses gêmeos idênticos, eles têm que ser do mesmo sexo, né? Ou vai ser 2 meninos, ou vai ser 2 meninas, e eles são idênticos, tá? Eles são idênticos geneticamente falando, tá? Então, aqui a gente tem essa diferenciação, tá, de formação de gêmeos fraternos, que são os gêmeos diferentes, e os gêmeos univitelinos, que são os gêmeos idênticos, ok? Então, aqui, ó, a gente pode ver um pouquinho melhor essa divisão, tá, do embrioblasto. Então, aqui teve a fecundação, o zigoto continua se dividindo, né, vai ocorrer aquelas fases de segmentação, ok? Até chegar ali, naquela fase onde o embrioblasto, ele vai se separar em 2 grupos de células, tá? E aí, nesses 2 grupos de células, as 2 massas celulares originam 2 indivíduos idênticos, tá? Então, aí a gente vai ter a formação de gêmeos que a gente pode chamar de monozigóticos ou univitelinos. Aqui nesse slide, né, eu achei importante também vocês aprenderem um pouquinho sobre aqueles gêmeos que a gente chama de gêmeos siameses, tá? São aqueles gêmeos que eles nascem juntos, né? Então, por que 2 pessoas nascem juntos? Isso até hoje é um desafio para a medicina, né? Algo que é impossível de ser evitado. A cada 100 mil nascimentos gêmeos, seja gêmeos siameses. Boa parte morre antes de completar 1 ano de idade. Então, a gente vê aqui, né, dois gêmeos, né, que eles estão fixo, né? Eles nascem grudados mesmo um ao outro, tá? E aí, nessa fixação, por exemplo, pode estar ou dividindo só, né? Estão grudados um no outro só pela pele, tá? Ou podem estar dividindo órgãos. Quando está dividindo órgãos, é muito mais complicado, porque daí nem cirurgia pode resolver, né? Então, quantas vezes eles estão grudados superficialmente, pode fazer uma cirurgia de correção, né? E pode separar, então, os fetos, tá? Recentemente a gente já acompanhou várias reportagens sobre isso, né? Sobre alguns bebês que nasceram e pôde ser separados. Então, se não tiver divisão de órgãos, pode fazer, tá? Aqui, por exemplo, por que eles chamam siameses? Porque tem um histórico desses irmãos aqui, eles nasceram em 1811, né? Eles nasceram nessa região, nessa cidade que chama Sião, na Tailândia, tá? Eles chamam irmãos Sheng e Eng. Esses irmãos aqui, eles nasceram colados pela região do tórax, né? E aí, por que chama siameses? Porque eles nasceram em Sião, né? Então, eles colocaram, né, siameses, né, por causa da origem da cidade onde foi identificado esses irmãos aqui, tá? Então, o relato que vocês quiserem pode pesquisar depois, esses irmãos, eles
eles sobreviveram até a sua fase, né? Por exemplo, a partir de 50 anos de idade, eles tiveram uma vida, não vamos dizer uma vida, né, normal, mas eles tiveram uma vida, tá? Então, mas não foi possível, né, separá-los. Então, como que ocorre, né, a formação dos gêmeos siameses? Na formação do zigoto, né, não se divide por completo, né, constituído apenas de uma massa celular sendo desenvolvida na mesma placenta, ok? Ou seja, no mesmo saco amniótico, tá? Então, ali no processo, né, formou os gêmeos, né, e ali esses gêmeos, eles não se dividiram, né? Esses gêmeos, então, eles não se separaram, ok? Aqui, nesse selinho, né, a gente vê uma informação, né, é uma divisão tardia, em torno de, por exemplo, 12 dias, tá, do desenvolvimento embrionário. As células vão formar partes do corpo e órgãos compartilhados, tá? Então, a gente vê, né, nesse processo aqui, né, do desenvolvimento dos fetos, dividindo a mesma placenta, tá? E eles estão, então, né, grudados um no outro. Nesse slide aqui a gente pode ver não só, por exemplo, humanos, né, mas tem animais que podem nascer nesse mesmo processo, né, que eles podem nascer grudados, ok? Também tem relatos de má formação congênita, né, alguma má formação que teve no desenvolvimento, né, no processo da gestação, tá? Às vezes nem foi lá no processo da formação da divisão no zigoto, mas durante a gestação, né, uma má formação congênita, né, devido a alguma herança genética, ou, por exemplo, o uso de algum medicamento, né, na verdade, influências exteriores, né? Influência do meio ambiente, por exemplo, tá? Radiação, ok? Então, são vários fatores também que podem influenciar, né, para que o indivíduo possa nascer, então, né, grudado ou não, ok? Bom, para a gente concluir essa parte aqui de embriologia, eu fiz aqui um slide para a gente poder sintetizar o que a gente aprendeu, tá? Então, sobre o desenvolvimento embrionário, a gente sabe que tem a fase de segmentação, né? Que nessa fase de segmentação a gente vai ter os blastômeros, que são aquelas células que começam a se dividir, né? Fazendo